Olá! Hoje nós vamos estudar o texto dissertativo argumentativo, né? É a dissertação muito cobrada nos vestibulares, nos concursos públicos e principalmente no Enem, certo? Bom, inicialmente a gente sabe que o texto dissertativo possui três etapas, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, um parágrafo apenas, o desenvolvimento, 2 parágrafos, né, para abordar o problema que você propôs e a conclusão, o último parágrafo. Vamos, então, ver o texto. O texto é da Isadora Peter Furtado, do Enem de 2015, no Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre o problema da mulher na sociedade, certo? Quantos parágrafos vimos aqui? Olha, um parágrafo, né? 2, 3, certinho? Vamos ver o que ela aborda em cada um. No primeiro parágrafo, temos a introdução. O que é a introdução? A apresentação do tema, a tese, que é o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, veremos aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Por que a Isadora fez isso aqui? Ela contextualizou a condição da mulher na sociedade brasileira, né? Isso aqui é contextualização do que vai ser trabalhado. A gente deve começar assim uma redação, né? E aí ela usou ponto. Acabou o período, né? A gente chama isso aqui de período. Ela vai começar o outro período, vejam que ela usa elemento de coesão. Isso deve ser enfrentado, né, para conectar ao período anterior. Uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas desta questão. Ponto, olha, outro período. Agora, de novo, elemento de coesão. Neste sentido, deveria ser nesse, tá? Um errozinho aqui, o avaliador, um errozinho outro, o avaliador deixa passar, tá bom? Nesse sentido, vírgula, vejam, 2 aspectos fazem relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. É esse o ponto de vista dela. É isso que ela vai abordar. Os 2 aspectos. Então, quais são os 2? O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis, certo? Então, obrigatoriamente, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, ela deve falar desses tópicos. E deve falar o legado histórico-cultural no segundo e o desrespeito às leis no terceiro, certo? E no final, colocar o que deve fazer, não é, para minimizar esses problemas, certo? Ela vai dar sugestões. Bom, a gente agora vai passar para o outro slide. Eu vou analisar o slide separado, tá certo? Para a gente ficar com uma visualização melhor. Então, vamos ver como ela vai trabalhar aqui o histórico cultural. Olha lá. Aqui é a introdução, acho que acabamos de ver, né? Os 2 aspectos que ela vai falar. Vamos comentar aqui que ela vai explicar, né? O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Olha lá, segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Né? Ainda está contextualizando tudo isso aqui. Segundo a história, comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Olha, quem é o gênero oposto? O sexo masculino, não é? Então, o que acontece aqui? Ela vai contextualizar tudo isso aqui. Né? Ela faz uma introdução bem recheada. E vamos analisar quantos períodos? Um, que terminou em presente, não é? 2, que terminou em questão, né? Ó, aqui eu tenho
um período, aqui eu tenho o segundo período, aqui eu tenho, das leis, terceiro período, depois, homem, quarto período, olha quantos períodos no único parágrafo. E aqui, o oposto, 5 períodos. Nossa, é isso mesmo que a gente contou? 5 períodos na introdução, não é? Bem recheada. Vejam que após cada período, ela usa a partícula de coesão. Olha, segundo a história, né? Ela usou depois de leis, segundo indica a conformidade, né? Aqui não, aqui ela já colocou direto. Comprova-se isso, aí coloco isso, é elemento de coesão, tá certo? Ela poderia também dizer, isso se comprova, não é? Trazendo esse elemento de coesão para o início, né? Se você não tem segurança, você traz para o início do período, certo? Foi a introdução dela, 5 períodos. Vamos ver o desenvolvimento. Argumento 1. Tá? Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, ela reforça aqui os casos de violência, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Olha só, histórico cultural era justamente o primeiro argumento, né? A gente viu 2 aspectos lá. Olha só, né? Na introdução, não voltou aqui no slide. Não voltou. Então, aqui ela fala na introdução desse aspecto histórico-cultural e trabalhou aqui no argumento 1. Vamos ver como ela explica ele. Né? Nesse íntere, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Então, ela reforça aqui a ideia, né, a questão, olha, da cultura machista, do machismo em nossa sociedade contemporânea, não é? Muitas vezes de forma implícita, de forma de dizer, não é bem assim, as mulheres têm as mesmas oportunidades, nem sempre ela deixa isso bem claro. Bom, ela fez um segundo período, né, o primeiro período de argumentação, muito fraquinho, né? Eu pensei que fosse ser melhor, porque a introdução ela fez bem recheada. Vejamos aqui quantos períodos tem, não é? Primeiro pontinho é aqui, História Cultural. Um período, depois nesse íntere, termina em vista. 2 períodos apenas. Olha, o Enem pede que você faça no mínimo 2 períodos em cada parágrafo. Está bem? Ela fez 2 só mesmo. Não pode fazer um só, não. Tá bom? Vamos ao próximo argumento. O que ela falou? Vamos, então, ao terceiro parágrafo, não é? Que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, o argumento 2. Vimos o argumento 1, agora vamos ver o argumento 2. Se vocês lembram, ou se não lembram, de qualquer forma, o que está no parágrafo de introdução, não é? O segundo aspecto que ela coloca é o desrespeito às leis. Ela tem que falar disso aqui, é obrigatório, tá certo? Vamos ver o que ela diz. Conforme previsto pela Constituição Brasileira, olha, muito bem, citou a Constituição Brasileira, muito importante citar leis, né? Todos são iguais perante a lei, independente da cor, raça ou gênero. Então, ela já começa aqui justificando, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas por lei. Né? Então, temos que ter salários iguais também. Mas aí, ela falou das leis, tem que falar do desrespeito às leis. Olha lá. No entanto, já indica o quê? Oposição, né? O que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre salários de homens e mulheres. Então, ela disse aqui
que as leis estão sendo desrespeitadas, não estão sendo seguidas, certo? Argumentou muito bem, isso mesmo. A diferença salarial entre homens e mulheres, então é um desrespeito à lei, tá certo? Principalmente se estas forem negras. Preconceito contra a mulher negra é outra forma que ela explica aqui melhor, fundamenta, justifica, tá? Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Então, ela já disse que tem que ser tomado medidas, né? E aí essas medidas, ela vai mencionar justamente no parágrafo de introdução, de conclusão, tá certo? Mas agora vamos analisar, vimos o conteúdo, vamos ver a estrutura do parágrafo, não é? Eu digo os períodos e os elementos de coesão utilizados. Vamos lá. Ela começa com um elemento de coesão, conforme previsto, não é? Ideia de conformidade pela Constituição, parará, parará. Acabou aqui em lei o primeiro período, o primeiro período grande, né? Acabou o primeiro período, para começar o segundo, tem que usar elementos de coesão, olha só. No entanto, aí ela começa o segundo período, é o elemento de coesão de oposição, né? O que se deve, diversas partes, parará, e aí termina em negras, né? Esse segundo período. Depois ele começa outro período. Esse fato tá aqui, olha. Elemento de coesão, esse, desse, se bem que ela repetiu bastante. Isso, esse, desse, né? Então, mas é elemento de coesão. O avaliador não foi rigoroso nessa redação, tá, gente? Não foi mesmo, né? Às vezes a gente dá uma redação para Enem e a gente é bem mais rigoroso na correção, que é justamente para você cometer o mínimo possível, né, de erros, de desvios, porque há avaliadores bem rigorosos, tá? Então, aqui que começou o período. Esse fato causa extrema decepção e constrangimentos a elas, até recorrer. Acabou aqui, não é? O segundo, não, terceiro período. Que três horrível. Desse modo, já é o quarto. Olha lá, esse, desse, né? Ela está abusando do conectivo como pronome demonstrativo. Medidas fazem necessárias é o quarto período. Temos aqui 4 períodos dentro desse parágrafo de argumentação, né? Do segundo argumento dela. E é isso aí, fez direitinho. Vamos agora para a conclusão. Bom, vamos ver agora como é que ela concluiu o seu texto. Tá? Vamos ver como ela sugeriu situações em que esses problemas sejam corrigidos, como ela disse. Tá? Bom, o que temos que fazer na conclusão, a gente já sabe. Retomar o assunto e depois apresentar uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção exige alguns elementos. Primeiro, o agente, quem vai fazer, né? Quem vai fazer essa ação transformadora. Depois, o que vai fazer, o que esse agente vai fazer para melhorar e como ele vai fazer isso, tá certo? Então, precisa explicar direitinho essas questões. Vamos lá, vamos ver se ela fez. Aqui. Diante de argumentos supracitados, muito bem, aqui ela já retoma os argumentos. É preciso retomar o que foi dito no início da conclusão, certo? É dever do Estado, olha aqui o agente, é o Estado que vai proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral. Muito bem. E como o Estado vai fazer isso? Criando campanhas de combate à violência,
além de impor leis mais rígidas, que há leis mas talvez precisem de maior rigor, de punir, olha só, punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Vejam como ela disse aqui direitinho como fazer, o que fazer, como fazer, né? E ainda ela continua, some-se a isso investimentos em educação, tá? Outra coisa importante, valorizando, e aí como vai fazer isso na educação? Valorizando e capacitando professores no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Muito bem, ela concluiu muito bem o texto dela, não é? Retomou o tema, colocou um agente aqui da ação, o que esse agente vai fazer, como ele vai fazer, tá certinho a isso, tá certo? Muito bem. Então, ela fez o quê? O que a gente pede para fazer nas redações dissertativas. É a técnica de escrita. Então, você tem que seguir essa técnica. Se você seguir essa técnica, você fará uma redação de qualquer tema, sem ficar preocupada, qual vai ser o tema da redação. Se você adquirir a técnica, você não vai ter esse problema. Vai abordar o problema que você sabe, né? Vai defender nos 2 parágrafos de argumentação e depois vai trazer uma proposta de intervenção para esse problema, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido melhor e tenha sido esclarecido esse com o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, tá? A gente só esqueceu de ver aqui o número de períodos, né? O primeiro termina em cumprem, é isso mesmo? É. Então, um período, some-se a isso, 2 períodos só? Só 2? É isso mesmo, né? 2 períodos. Ela poderia ter feito mais. Mas, enfim, ela explicou tudo direitinho, né? Colocou todos os tópicos que são cobrados aqui para o Enem. E a gente também, né, orienta que as provas, mesmo que não sejam do Enem, as provas de redação, tenham essa como base, né? Que é para você ter uma nota melhor, não é? Você se confiar, ter mais segurança de ter uma boa nota, tá certo? Isso aí, gente.